para você que está se chegando agora, a bomba está na tela. Ministros do STF ouvem de banqueiros impactos da Lei Magnitsky. Houve um encontro que aconteceu diante das incertezas sobre o alcance das medidas dos Estados Unidos e também seus reflexos no sistema financeiro nacional. O que acontece, minha gente? Em meio à pressão das sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, ministros da Suprema Corte, o STF, buscaram esclarecimentos com os banqueiros sobre os possíveis desdobramentos da Lei Magnitsky. A informação é do jornal O Globo. O encontro que reuniu Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, ocorreu diante das incertezas sobre o alcance dessas medidas e também os seus reflexos no sistema financeiro nacional. Entre os participantes estavam André Esteves, do BTG, José Vita, do Itaú, Alessandro Tomão, do Santander, além do presidente da Federação Brasileira de Bancos e também de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara e atual dirigente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Ou seja, só gente grande, tá bem? Os ministros foram lá ouvir diretamente do coração financeiro do Brasil, diretamente das instituições responsáveis por aplicar sanções aqui no Brasil contra os ministros da Suprema Corte. A situação não é brincadeira não, tá? Não é brinquedo o que vai acontecer com Alexandre de Moraes e possivelmente aí com outros ministros, a que tudo indica que também serão sancionados aí pela Lei Magnitsky. E você sabe o que aconteceu nesse encontro? O ministro, chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, também esteve acompanhando as discussões, conforme os relatos. Eles foram longas, né? Em razão da complexidade do cenário, ou seja, a reunião foi longa. Os ministros buscavam entender as limitações técnicas impostas pelas sanções e até onde Trump pode avançar. Os banqueiros detalharam que o sistema bancário utiliza filtros automáticos para identificar possíveis alvos da Lei Magnitsky, inclusive em operações simples, como o Pix. Assim, garantiram que não há espaço para burlar as restrições legais, pois os processos de verificação são automáticos e também rigorosos. De acordo com os executivos, as sanções atuais atingem transações em dólar, mas ainda não impedem o acesso ao sistema financeiro nem ao SWIFT, responsável por transferências internacionais. Conforme a publicação dos representantes, eles declararam que a situação é corrigível neste momento, mas alertou para o risco de a advogada Viviane Barsi, a mulher de Alexandre de Moraes, também ser alvo futuramente da Lei Magnitsky. Sobre outros ministros, os banqueiros consideraram improvável que sejam avançados pelas sanções no curto prazo. Segundo informações obtidas pelos Estados Unidos, no entanto, admitiram que não há como prever os próximos passos de Donald Trump, já que o clima de tensão pode persistir por mais alguns meses. Meus queridos, é irreversível a situação, tá bem? Obviamente que as instituições financeiras, eles vão vir com essa conversinha mole, tá? Não, pode ser, quem sabe, mas é inevitável, pelo menos do ponto de vista político, e você sabe muito bem que o Donald Trump está tomando as decisões baseadas em cima de são decisões políticas, tá bom? Não tem nada a ver com a decisão
comercial, o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, tá? O Trump sabe muito bem que o Lula é de esquerda. O Trump sabe muito bem que os ataques do Lula contra o Trump, contra os Estados Unidos, vão continuar. Até um determinado momento, o Donald Trump entende que isso faz parte do gamer, tá bem? Tudo que eu estou falando para você aqui não é que eu adivinho a cabeça do Trump, não. É porque a gente já ouviu algumas declarações dele nesse sentido e algumas reportagens também que nós trouxemos aqui no programa a respeito desse assunto. Então, na cabeça do Donald Trump, ele sabe que, politicamente falando, o Lula vai atacar, o Lula vai ficar com bravata, o Lula vai chamar os Estados Unidos de imperador do mundo, o Lula vai fazer esses ataques corriqueiros que ele sempre faz. Ok, até aqui? Mas, em se tratando de tomar uma decisão, tomar um posicionamento, todos nós sabemos que isso ocorreu de forma política. Que o Trump não leva em consideração essas falácias de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, para o Trump, isso falar por falar, até papagaio fala, não é? As falas de Lula não são importantes para Donald Trump. Trump não vai, estou magoado, estou ressentido com as falas de Luiz Inácio Lula da Silva. Jamais ele vai entrar nesse assunto, tá? Mas a gente sabe. Aí, logo à frente, os banqueiros disseram para os ministros: mas é impossível adivinhar os próximos passos do Donald Trump. Então, minha gente, as sanções pegaram muita gente de surpresa, muita gente que não acompanha esse canal, não é? Que o nosso canal aqui sai basculhando tudo, revirando tudo, busca num portal, busca no outro, eu pego um vídeo, eu pego uma informação lá de trás, né? Gente, eles estão falando disso daqui, ó. Eu vou lá atrás, pego uma informação, olha, lembra quando falaram isso? Pois está se cumprindo aqui, está havendo conexão esse assunto com a atual situação política aqui no Brasil. Então, o que acontece? Muita gente que não assiste esse canal, não acompanha, o meu e outros também, já foram pegos de surpresa, né? Muitos que me acompanham aqui não sabiam já que ia dar Magnitsky no Xandão e depois poderia seguir aí para os próximos, conforme a reação deles. E me parece que eles estão bem afins de continuarem reagindo e buscando escalonar aí a situação entre Brasil e os Estados Unidos da América. Tá legal? Tá só chegando agora, dedo no like, não se esqueça de comentar, deixa um comentário aí, comenta 8 para que eu possa saber que você está comigo, me acompanhando no momento desse vídeo. Aqui, ó, Amorim, segundo ele, não há facilidade em contactar quem decide as coisas nos Estados Unidos. O assessor especial de Lula concedeu entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Ou seja, meus queridos, o assessor especial de Lula para assuntos internacionais está panguando ainda. Lembra que ele mandou uma carta para o Rubio e o Rubio até hoje não respondeu ele? Lembra disso? Lembra que eles teriam uma reunião essa semana lá nos Estados Unidos, o Haddad, e foi cancelada a reunião? Estados Unidos, ó, tá cagando para esse governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é ele o homem que iria devolver o Brasil na cena internacional? Quantos se lembram disso? Que o Lula dizia que o Bolsonaro tirou o Brasil da cena internacional, que ele iria retornar o Brasil na cena internacional. Então aí, ó, passando vergonha agora com a maior nação do mundo, se aliando às piores ditaduras do mundo e passando vergonha com a maior democracia do mundo e também o maior país do mundo, o nosso segundo maior parceiro comercial, que já foi até o primeiro, né, antes desse crescimento gigantesco aí da China, perdão. Os Estados Unidos era o nosso primeiro, o maior parceiro comercial do Brasil. E agora o Brasil vive aí passando vergonha com Luiz Inácio Lula da Silva. Os caras não conseguem nem um contato
A reunião cancelada, acusaram o Eduardo Bolsonaro de ter cancelado a reunião, o que de fato não é verdade, tá bem? E agora os que eles estão conseguindo é só passar vergonha, tá bom? Outra informação aqui, ó, os Estados Unidos mapeiam atividades de familiares de ministros da Suprema Corte. O levantamento inclui escritórios de advocacia e também instituições ligadas a magistrados. Ô, semana que tá só começando, ô, vontade que chega logo sexta-feira, porque se pelo menos não sair essa semana, quem sabe na próxima semana, né? Nós estamos muito próximo de viver uma semana magnífica, esta ou as próximas aí. O governo dos Estados Unidos concluiu um levantamento detalhado sobre atividades empresariais e acadêmicas relacionadas a familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. A apuração inclui escritórios de advocacia pertencentes a parentes ou sociedades em que eles tenham participação. Também envolve institutos de ensino e também pesquisas com veículos diretos ou indiretos com os magistrados. Você sabe muito bem, né? Uma boa parte ali dos ministros tem as suas esposas que são proprietárias ou sócias ou tem ligação a escritórios de advocacia. E o que acontece? A bomba vai explodir contra essas pessoas. Fontes ouvidas pela CNN Brasil afirmam que o objetivo da gestão norte-americana é identificar todos os possíveis canais de movimentação financeira associados aos ministros. Nesse sentido, a medida serviria como preparação para impedir que, diante de sanções impostas pela Lei Magnitsky, haja alternativas para manter o fluxo de recursos por meio de empresas ou entidades privadas. Ou seja, as esposas dos ministros têm empresas, escritório de advocacia, instituto de pesquisas, institutos de ensino. E você mexer em 30, 40 mil de salário do ministro, não é nada, né? Não seria uma morte financeira, como a Lei Magnitsky prevê. É a mesma coisa de você tirar o dinheiro de pinga, né? De uma pessoa, né? O dinheiro supérfluo que a pessoa gasta ali com o churrasquinho no final de semana. Você pode achar que é muita grana, mas para ministros que têm patrimônio nos Estados Unidos no valor de 22 milhões... E para ministro que desfila com um relógio de 300 mil reais, um salário de 40 mil não é nada. E os Estados Unidos já se ligou nisso. E qual é a proposta? É também pegar aí e sancionar outros ministros e também suas esposas. A situação não vem agora como veio contra o ministro Alexandre de Moraes. A situação agora é pesadíssima. E eles querem também pegar aí Alexandre de Moraes, a esposa dele, e agora, como eu disse, não sancionar apenas outros ministros, mas as esposas desses ministros. Ok, até aqui? Então é isso, tá bem? Então vamos dando sequência aqui. Tem mais informações para você que se liga aqui no Abordo Notícias. Relatório de Direitos Humanos dos Estados Unidos critica Lula e Alexandre de Moraes. O documento anual produzido pelos Estados Unidos da América acusa o governo brasileiro e ministro do STF de censura e também perseguição política. Olha o quanto isso daqui é grave, minha gente. Eu tenho falado, os Estados Unidos está isso aqui, ó, para declarar o Brasil como sendo uma ditadura. Ele já chamou, né, aquilo que acontece no Brasil de regime de censura. Sabe o que está faltando, na minha humilde opinião? O que está faltando para os Estados Unidos classificar o Brasil como uma ditadura? Eleição. Uma eleição sem Jair Messias Bolsonaro, tá? Com Jair Bolsonaro preso,
Os Estados Unidos vão classificar o Brasil como uma ditadura. Eles não irão reconhecer, tá bem, o resultado eleitoral aqui no Brasil. A situação vai ficar feia, tá? Vai ficar feia para o nosso país. Quando você vê o Brasil entrando em recessão, quando você vê que outros países não querem negociar com o Brasil, a culpa não vai ser de Eduardo Bolsonaro. A culpa não vai ser de Jair Bolsonaro. A culpa não vai ser da oposição dos atuais que são considerados oposição ao governo Lula. Não. Isso é tudo culpa desse desgoverno de Alexandre de Moraes e de alguns ministros da Suprema Corte que estão permitindo que os direitos humanos não sejam respeitados nesse nosso Brasil. Presta atenção. Vamos à reportagem, a matéria da revista Oeste, para você que está ligado aqui no nosso Brasil. Críticas à atuação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e à atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, devem integrar o relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, conforme antecipado pelo jornal norte-americano The Washington Post. A administração de Donald Trump, responsável pelo documento, que será apresentado ao Congresso nesta terça-feira, dia 12, aponta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também seus aliados. De acordo com o jornal, o relatório inicial afirma que o governo de esquerda do Brasil teria suprimido desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. O texto destaca também ações do ministro Moraes, com citações sobre sua ordem de suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia X, o antigo Twitter. Isso teria afetado principalmente simpatizantes de Bolsonaro e da direita, segundo a publicação. No fim de junho, Donald Trump aplicou sanções ao ministro Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. A legislação prevê punições econômicas e estrangeiros envolvidos em violações graves de direitos humanos, conforme a avaliação da Casa Branca. O relatório deste ano, elaborado pela equipe de Donald Trump, aborda fatos ocorridos em 2024. Questionado pelo Washington Post, o Departamento do Estado preferiu não se manifestar. Ainda assim, um funcionário que pediu anonimato afirmou que os governos em todo o mundo continuam a usar a censura, a vigilância arbitrária ou ilegal e leis restritivas contra as vozes desfavorecidas, muitas vezes por motivos políticos e também religiosos. Meus queridos, olha, eu vou te falar um negócio aqui, tá bem? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje censuram os inimigos políticos, tá? Amanhã podem querer censurar também a nossa liberdade religiosa. O quê? Ai, Fábio, você está indo longe demais. Quem foi o regime que mais matou cristãos no mundo? Comunismo, não é? De quem Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino, até Geraldo Alckmin, pasme, diz que estava sendo catequetizado, digamos assim, eu não sei dizer a palavra, né? Catequetizar, estaria se convertendo, tá bom? Ao comunismo. Geraldo Alckmin falou isso. Agora, obviamente não foi lá atrás, que lá atrás ele vendia uma visão de direita, né? Então, segundo ele estaria sendo convertido ao cristianismo, ao comunismo. Então nós temos ministro da Suprema Corte
comunista. Nós temos um presidente da República que diz que quando é chamado de comunista, isso é um elogio. Nós temos também o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, caminhando cada vez mais rumo ao comunismo. E não é exagero da minha parte alertar você que primeiro eles vão silenciar a política, depois eles podem silenciar a religião. Porque o Estado se torna tão grande, o Estado se torna tão gigantesco, principalmente com programas sociais, com essa situação de trazer aí o Estado grande, o Estado gigantesco, que eles, uma hora ou outra, vão querer olhar para a população e dizer que a população não precisa de religião ou ela não precisa de Deus, porque o Estado é tudo na vida da pessoa. É assim na Nicarágua, é assim em Cuba, é assim na Colômbia, né? Tem perseguição religiosa, e em muitos outros países. E se você for prestar atenção, onde é democracia, você não tem perseguição religiosa, pelo menos do Estado, não é? Eu vou falar um negócio aqui para você. Olha aí, relatórios dos direitos humanos dos Estados Unidos criticam Lula e Alexandre de Moraes. É engraçado que a Oeste é um portal de direita, né? Eles quiseram dar uma poupada aí na gramática, não é? Eu colocaria algo muito mais explosivo aí no título, porque simplesmente eles estão denunciando aí tudo que acontece contra Jair Messias Bolsonaro, contra também a direita brasileira, porque a perseguição vem grande aí contra os parlamentares, os eleitores, até eleitor simples, né? Cidadão comum, tendo aí perseguição política nesse país, tá bom? Presta atenção aqui, meus queridos, eu vou trazer para você o jornalista Silvio Navarro, tá? Ele diz que tentaram negociar com Alexandre de Moraes as penas dos presos do 8 de janeiro e também a de Bolsonaro, mas o Deus do Olimpo, o grande ditador, ele não aceitou. Para isso, o Congresso não avançaria no fim do foro privilegiado e também, por prerrogativa, Alexandre de Moraes disse que não fará acordo com ninguém. Qual é a situação? Procuraram Alexandre de Moraes, falaram: vamos fechar um acordo? Vamos fechar um acordo? E estaria envolvido as penas dos presos do 8 de janeiro e também a questão de Jair Bolsonaro, mas ele não aceitou. Ele não aceitou. Quem está dizendo isso é o jornalista Silvio Navarro, e eu vou trazer para você, tá bem? Eu até penso, né, que com esse tipo de gente não tem negociação, né? Não são confiáveis. Mas se existe essa estratégia e beneficiaria os presos do 8 de janeiro, quem sabe seria uma boa. Mas eu vou trazer aqui para você o corte lá da Oeste Sem Filtro com o Silvio Navarro. Tá na tela do Aborda Notícias. Cadê? Tá sem áudio. Uma das mais brilhantes. Vamos lá. Boa noite, Paula, querida Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que começa a semana conosco. A Mary O'Grady é uma das mais brilhantes jornalistas em relação à cobertura da América Latina nos Estados Unidos. Tudo o que ela escreve é muito embasado. Aliás, a Mary O'Grady já ouviu a Revista Oeste, jornalistas da Revista Oeste, para construir os seus textos. Ela é atenta e o Wall Street Journal talvez seja a principal, ou uma das principais, a Ana pode me corrigir, publicações hoje nos Estados Unidos, para você entender o que é que está acontecendo na América Latina. Então, mais uma vez, o Brasil vai parar na pior página possível num jornal americano, e o mundo está vendo o que está acontecendo aqui. Eu acompanhava os comentários de vocês e acrescentaria, nesta primeira rodada que vocês fizeram, e abrindo esta segunda rodada, Paulo, uma informação.
A gente conversa com muita gente do Congresso Nacional, com senadores, com deputados, com alguns políticos que são presidentes de partidos, e alguma coisa foi colocada à mesa recentemente e isso gerou a reação do ministro Gilmar Mendes e do ministro Luiz Roberto Barroso. O Lauro Jardim chegou a colocar isso em entrelinhas em 2 posts, né, 2 notas no jornal O Globo. Numa delas ele dá o nome, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso estariam descontentes porque acabaram sabendo das decisões de Alexandre de Moraes, principalmente a prisão do presidente Jair Bolsonaro, quando ela já estava no sistema do tribunal, quando ela já havia sido proferida. Em outra, ele fala da preocupação de alguns ministros e aí não dá nome aos bois, parafraseando até um artigo publicado na imprensa tradicional que leva esse nome, né? Para dar nome aos bois. Se refere à democracia já não mais brasileira. E também a Mônica Bergamo, que trouxe na semana passada, na quarta-feira, aquela nota de que a prisão do presidente Jair Bolsonaro poderia ser reconsiderada. Onde é que eu vou chegar? Esses parlamentares que atuaram e continuam atuando, mas hoje eles estão conversando mais mais abertamente com a imprensa, nesta segunda-feira, eles levaram a seguinte informação. Foi tentada uma negociação, né, um acordo para tentar amenizar um pouco as coisas. É claro que ninguém está falando em recuo da Lei Magnitsky por parte do governo americano, isso jamais caberia a nenhuma autoridade política ou do judiciário brasileiro. Mas o que foi colocado? O ministro Alexandre de Moraes, e sobretudo a primeira turma, poderia compreender um pedido da advocacia que seria respaldado pela Procuradoria-Geral da República para que o bis in idem, que compreende o golpe de Estado e o atentado violento ao Estado Democrático de Direito, e também o recuo em relação à associação criminosa armada. Isso reduziria substancialmente as penas aplicadas, ocorreria uma revisão de penas já aplicadas e para futuras penas. Portanto, bis in idem. Os 2 crimes, né, quando 2 crimes configuram o mesmo delito, portanto, você teria um recuo em relação àquelas penas absurdas. Também, passando pelo presidente Jair Bolsonaro, aquilo que a Mônica Bergamo chamou na semana passada de reconsiderar a prisão cautelar. E aí isso envolveria inclusive a retirada da tornozeleira eletrônica. Para isso, o Congresso Nacional não avançaria no fim do foro de prerrogativa, que é algo que incomoda os ministros do Supremo. Além da anistia, eles não estão nem aí, eles têm dado de ombros. Então esse seria uma possível construção de um acordo, e aqui não estou dizendo que concordo absolutamente com nada disso, não tem acordo com o Supremo, o ministro não deve fazer parte da vida política do país, concordo com o Piotr, mas só trazendo a informação que chega nessa segunda-feira de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes disse que não fará acordo com ninguém, não quer nenhum tipo de avanço. Então, os 2 interlocutores, um é presidente de um partido político e tem mandato, e o outro parlamentar, os 2 simplesmente levaram a informação para dentro do Congresso Nacional, que o Congresso está livre para fazer o que puder fazer a partir de agora. Uau, meus queridos, entendeu até aqui? Não tem negociação, mas por outro lado, o Congresso está livre para fazer o que bem entender, entendeu? Só que agora o que falta, meus queridos, sabe o que é que falta? Falta é ter macho de verdade, é ter mulher porreta naquele Congresso Nacional. Um bando de frouxos, senadores, né, dos glúteos flácidos, que não tem força porque deve até a alma para o Satanás, não são de conduta ilibada, não são homens e mulheres que são de uma certa forma irrepreensíveis, ou seja, alguém que não se pode repreender. Muito pelo contrário. Você sabe qual é o problema do Senado Federal? Você sabe qual é o problema? São 3 só por estado. Só chega lá os maiores políticos dos estados. Uma vez ou outra você tem, no caso de Minas Gerais, um verdureiro, que é o caso do senador Cleitinho, que chegou lá uma vez ou outra, mas na maioria das vezes o senador é aquela raposa velha, sabe? O senador é aquele cara que já foi vereador, já foi prefeito, já foi governador, aliás, deputado estadual, deputado federal, governador. Aí o cara tem 2 opções para continuar escalando, né? Se tornar um presidente do Brasil ou o ministro. Então, depois que eu falo depois de governador, tá bem? Ele tem 2 opções, presidente, perdão gente, peraí. Depois, vamos lá, de chegar ao posto de governador, recomeçando aqui para você, ele tem 2 opções.
E eu vou te apresentar três. Duas. Tem duas opções. Ou ele é senador, ou ele vai disputar aí a eleição para presidente da República. Você sabe muito bem que se o cara não tem tanta representatividade, o partido nem lança ele como candidato a presidente e vai apoiar um grande nome. Então, as chances do governador é se tornar senador. O que você vai ver agora de governador que já cumpriu 2 mandatos, não pode ir para a reeleição, porque o cara não quer ser um deputado estadual. Ele não quer ser um deputado federal. Ele quer um cargo maior. Fábio, o que isso tem a ver? Meus queridos, quando a gente fala de velha política, o que nós temos na velha política? Corrupção, nós temos lavagem de dinheiro, nós temos crimes inimagináveis, tem muita coisa que corre até sob sigilo de justiça. E aí chegam ao poder as raposas, que já passou por todos os lugares. Tem cara que é senador e tem BO de quando ele era vereador. Tem cara que é senador, mulher, e tem BO de quando era governador, governadora. Tem BO de quando é senador. Então o que acontece? A capivara, a ficha corrida, ela é simplesmente gigantesca. A capivara de muitos senadores é simplesmente gigantesca. Só que o que acontece? Ela fica adormecida, ela fica esquecida, sabe? Engavetada. E aí, quando determinados senadores ameaçam ir para cima de autoridades como ministros, aí o que acontece? Vem o recado da Suprema Corte. Qual o recado dos ministros da Suprema? Vamos abrir o mercúrio, derramar o mercúrio, algo desse sentido, contra o Congresso Nacional, se aceitarem, se optarem pela admissibilidade de um processo de impeachment contra ministro da Suprema Corte. Você ouviu até aqui? Saiu agora na reportagem da Basília, né? Aquela senhora jornalista que era da CNN. O que ela disse? Os ministros disseram ao Congresso que vão abrir o mercúrio contra o Congresso Nacional. Olha isso. Se houver admissibilidade de um processo de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Brasil estranho, não é? Brasil estranho, mas é desse jeito. Agora, se você tem um congresso onde os caras falam bem assim: vem em mim, STF, eu não devo nada para ninguém, eu cheguei aqui sem dar propina para ninguém, eu cheguei aqui sem nenhum tipo de problema eleitoral, eu cheguei até aqui porque sou um homem de caráter. Sabe quando o pai ou a mãe diz: meu filho, seja uma pessoa honesta, que você vai conseguir transitar por todos os lugares. Por onde você passar, as pessoas vão sentir saudades de você. Pois é, me parece que na política brasileira, ou essa turma não tem pai e mãe, ou não tem ouvido, não é? Ou sabe-se lá também como são os pais dessa turma. Mas, meus queridos, é fato que se nós tivéssemos homens que chegaram no topo da pirâmide, que chegaram nos cargos mais altos deste país, se estes homens tivessem uma conduta ilibada, uma conduta que não envolvesse corrupção e tudo que há de pior na política brasileira, esses caras iam falar: vem cá, Xandão, pula em mim, não é? Mas, meus queridos, o problema é isso. Procuraram Alexandre de Moraes para negociar, procuraram e simplesmente ele falou: não quero conversa, deixe o Congresso faça a parte dele, eu faço a minha parte, não tem conversa. Então está livre, segundo o jornalista Silvio Navarro,
para o Congresso tomar as atitudes. Tá? Tá livre. Eu vi que hoje a nossa querida Caroline Detoni, a líder da minoria, né, ela que é deputada do PL, uma gaúcha, né, e lá do Rio Grande do Sul, ou é de Santa Catarina, Caroline? Se eu não estou enganado, a Caroline é Santa Catarina, né? Enfim, então o que acontece, meus queridos? Eu vi um vídeo dela dizendo que ela, os líderes, mais de 30 deputados da oposição estariam indo para o encontro de Hugo Mota. Na pauta dessa reunião, a anistia. Aí eu quero ver, entendeu? Quero ver o que vocês vão fazer, Congresso Nacional. Vocês estão tomando tapa na cara todo dia, vocês estão de 4, a população já não acredita em vocês. Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Olha pra mim. Olha pra mim. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho até um zoom aqui. Isso. Olha pra mim. A população, presta atenção, ela olha para esse detalhe aqui que ninguém está prestando atenção. A população brasileira, ela passou a admirar um pouco sobre política, até respeitar alguns parlamentares, presta atenção no que eu vou falar, depois de Jair Bolsonaro. Sim, a população não sabe mais o nome dos jogadores de futebol, mas sabe o nome de todos os ministros da Suprema Corte. Eu sou um exemplo. Se você me perguntar, me parar agora e falar, Fábio, qual o nome dos jogadores da seleção brasileira? Eu não sei te dizer. Eu sou capaz de te dizer que eu nem sei se Neymar faz parte. Tá? Eu nem sei te dizer se Neymar faz parte. Mas se você me perguntar o nome dos ministros da Suprema Corte, eu sei o nome de todos. Ah, mas porque você faz jornalismo independente, você é um comunicador, é um jornalista independente? Ok. Só que, e quando você para um cidadão que não é como eu, que não trabalha com política? Quando você para esse cidadão na rua e pergunta para ele qual o nome, cita 3 nomes de jogador de futebol, ele não sabe. Cita 3 nomes de ministros da Suprema Corte: Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Cita 5: Rosa Weber, Gilmar Mendes. Então, o que acontece? Essa população, voltando aqui no Congresso Nacional, atenção Congresso Nacional, essa população vai parar de acreditar em vocês. Entendeu? Essa população, ela vai chegar num ponto que ela vai voltar lá atrás. Eu não acredito em político mais. Eu não me envolva nessa patifaria. A população vai a cada dia mais se distanciar de políticos. Exatamente. Porque se continuar essa patifaria, um Congresso Nacional que ninguém acredita, um Congresso Nacional de joelhos para a Suprema Corte. Eu não estou falando de ir lá peitar ministro, eu não estou falando de agir inconstitucionalmente, até porque se agir inconstitucionalmente eles vão barrar coisa até que é constitucional, eles vão dizer, eles vão declarar que é inconstitucional. Não estou dizendo que o Congresso é para viver também afrontando o ministro da Suprema Corte, não é isso não, mas sim seguir aquilo que a Constituição diz, independentes e harmônicos, e coisa que nós não estamos vendo no momento. Nós não estamos vendo no momento, tá? Presta atenção aqui, ó. Eu sei que você vai falar assim, Fábio, é até mais. Eu não concordo que é só 40%, tá? Presta atenção. Mais de 40% apoiam sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, diz pesquisa. Levantamento do IBESP ouviu mais de 1.000 pessoas entre os dias 1º e 13 de agosto, tá? Eu achei um tempo muito longo, né? Não, 1º e 13 não, desculpa, tá certa a pesquisa. Entre 1 e 3 de agosto. Até porque nós não chegamos em 13 de agosto ainda, tá bom? Então tá certo. Num período ali de 2 dias, né? 3 dias. Entre 1, 2 e 3 de agosto. 1.000 pessoas. Você vai falar assim, Fábio, eu penso que é mais. Mas às vezes, gente, nós não estamos falando aqui de gostar do Bolsonaro, de gostar da direita, tá?
Tem gente que gosta da direita, mas acha que sanções aí dos Estados Unidos contra Moraes não é cabível. Tem muita gente que pensa que nós é quem deveríamos resolver os problemas aqui do Brasil. E eu vou falar um negócio para você, eu sou bem simpatizante dessa situação. Eu sou bem simpatizante. E esses problemas deveriam ser resolvidos por nós. Mas, meus queridos, a contar com esse Congresso Nacional, com Hugo Mota, o presidente, a contar com com Alcolumbre, o cara que vive fazendo acenos para Alexandre de Moraes, para Lula, é com essa turma que nós vamos resolver os problemas criados aí com um ministro. Lembra o que os Estados Unidos disse essa semana? Um único ministro, um único juiz foi capaz de causar problema de anos e anos de bom relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra? Pois é, minha gente. Então, mais de 40% da população apoiam nas sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Como eu disse para você, eu apoio, tá bem? Mas sou bem simpatizante da situação de que nós temos que resolver os nossos problemas. Mas, a contar quem pode resolver vive desta maneira aí, que venham mais sanções e exploda e pegue fogo o cabaré. New York Times lista acusações contra Alexandre de Moraes. De acordo com o jornal norte-americano, o ministro do STF prendeu sem julgamento, bloqueou veículos de notícia e também ordenou a remoção de contas. Tudo isso é o que está destacando aí o jornal New York Times, um dos mais importantes jornais aí dos Estados Unidos. Gente, dê uma força aí pro nosso canal, tá bem? Um Pix aí ajuda demais no nosso programa, tá bom? A gente acabou dando uma bagunçada aí no nosso algoritmo, tá bem? Acredito que essa semana e a próxima a gente não vai ter aquele alcance que nós tínhamos nos nossos vídeos por conta das manifestações. A gente teve que mostrar, né, o que estava acontecendo no Brasil. E é fato que veio muita gente atrás de manifestação. E o algoritmo do YouTube é um negócio muito melindroso. Então, o algoritmo entendeu que nós mudamos o nosso ritmo de trabalho e agora ele só notifica essas pessoas que vieram atrás de manifestação. É isso que está acontecendo com o nosso canal essa semana. Você pode ver que os números estão em baixa. Não tem problema, mas eu vou precisar muito de você me ajudando aqui no Pix, já que a gente não vai conseguir atingir aí o mesmo número de pessoas, e isso diminui até o Pix e diminui também a receita do canal e impede alguns investimentos aqui no nosso canal, tá bem? Obviamente, esse recado é para quem gosta do programa, é para quem gosta do canal, e eu vou pedir para você uma ajuda financeira aí, por favor. Se você puder dar essa moral aqui pro canal, eu ficarei feliz demais em ter você aqui comigo, contribuindo e fortalecendo o A Bordo Notícias, beleza? Vamos à informação aqui da Revista Oeste sobre as afirmações aí do New York Times, um dos principais jornais norte-americano, que listou acusações contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, que está no centro de debate sobre tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. A reportagem afirma logo no título que o Brasil manteve o controle rígido sobre as grandes empresas de tecnologia. A publicação afirma que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem mudar isso. O New York Times afirma que o magistrado brasileiro prendeu sem julgamento, bloqueou veículos de notícia e ordenou a remoção de contas. Para além das ações de Moraes e paralelamente às sanções comerciais,
o texto traz a tese que empresas do setor digital ampliam suas influências nos debates sobre regulamentação de tecnologia no Brasil. Com uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, representantes de empresas como Google e Meta passaram a ser recebidos por autoridades e ministros do STF em meio à elaboração de normas relativas à liberdade de expressão e também à inteligência artificial. Segundo a Anupam Chander, professor de Direito e Tecnologia da Georgetown University, tudo parece fazer parte de acordo. Assim, o que tudo indica, questões internas brasileiras passarão a integrar uma agenda comercial exterior. A pressão dos Estados Unidos e também a resposta do governo brasileiro. Apesar da pressão internacional, sobretudo dos Estados Unidos, o governo brasileiro reafirma que decisões judiciais não podem ser influenciadas por interesses externos. Além disso, Moraes continua à frente do processo que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como réu, mesmo diante das sanções norte-americanas. Calma. A sanção saiu há pouco tempo, ainda há um desdobramento, porque nós temos aí novas sanções para serem aplicadas contra outros ministros da Suprema Corte e também contra mulheres aí desses parlamentares. Presta atenção aqui, meus queridos, essa daqui é quente, beleza? Ouve só. Filho de Barroso decide não voltar aos Estados Unidos após sanções de Donald Trump. Filho do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, estava em férias na Europa quando o governo Trump impôs sanções a Moraes e aliados. Você sabe o que ele faz nos Estados Unidos? Ele é presidente de um banco, não é? Diretor de um banco, o BTG Pactual. Ele estava de férias, foi para a Europa, né? Engraçado, né? Tá de férias, não vem para o Brasil, né? Rapaz, esse povo... Deixa eu falar aqui para você, deixa eu baixar um pouquinho a minha câmera. Esse povo, eles nem querem papo com o Brasil. Aqui, ó, o pai dele, o Luiz Roberto Barroso, está pensando até em cair fora da Suprema Corte. Rapaz, você acha que ministro que desfila com relógio de 300 mil reais, casa nos Estados Unidos, segundo aí o que a imprensa disse, o ministro tem casa lá no valor de 5 mil dólares, né? Que vai dar aí 25, né? 20 e poucos mil reais, milhões de reais. Você acha que esses estão estão se importando para salário da Suprema Corte? Isso não é nada para os ministros, né? Os ministros querem continuar dando palestra em Harvard, eles querem continuar indo para os Estados Unidos, mantendo as suas famílias, ou a sua família, ou os familiares nos Estados Unidos. A filha do Barroso mora lá, o filho mora e trabalha, é diretor de um banco, BTG Pactual. E aí? Quanto o ministro desse cobra para uma palestra em Harvard? Aí você imagina agora o ministro da Suprema Corte, que dava palestra aqui em Harvard para nós. Ele dava palestra aqui nos Estados Unidos agora. Está sofrendo uma sanção da mesma que é imposta aos ditadores. O ministro não pode vir mais dar palestrinha para nós. Vai pegar bonito, hein, Barroso? Por isso, Barroso, ó, quer picar fora, picar a mula, né? Se picar da Suprema Corte. É o que dizem aí os bastidores, tá bem? Se você voltar daqui 2 meses, que agora no próximo mês o ministro deixa a presidência, e segundo a Rádio Corredor, os bastidores lá de Brasília, é que o ministro vai deixar a Suprema Corte assim que entregar o cargo de presidente agora em setembro, tá? E só para constar para você, Luiz Fachin
Edson Fachin, né, é o próximo. E aí, meus queridos, tem uma outra bomba aí que de repente você não está muito ligado. Qual é a bomba, Fábio? Alexandre de Moraes será o presidente da Suprema Corte depois do Edson Fachin. Então, o Luiz Roberto Barroso entrega agora. Setembro de 25 assume o Fachin. Aí, setembro de 26, setembro de 27, ele não vai estar lá mais, mas se estiver, ou seria para ser, Alexandre de Moraes. Tá bem? Então tem tudo isso ainda, né? Nós temos prazo para poder expurgar aí o ministro Alexandre de Moraes. Tá bem? Então, minha gente, o que acontece? A situação está se complicando, está se agravando, tá? Está se agravando. Tem um vídeo não, né? Tem essa matéria, eu vou trazer também com um vídeo. Presta atenção aqui, ó. Nós apoiamos de maneira inequívoca, diz Gilmar Mendes sobre Alexandre de Moraes. O decano do STF também declarou que ministros têm conversado sobre eventuais consequências de aplicação da lei de sanções imposta pelos Estados Unidos. Tem conversado, né? Eu vou trazer o vídeo dele agora para você, que está me acompanhando agora no Abordo Notícias. Vamos reagir ao vídeo então, para você que está aqui comigo, onde você estiver no Abordo Notícias, não se esqueça do like, não se esqueça de fortalecer aqui o nosso programa. Vamos ouvir aqui o ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes. É rápido, não vou deixar todo o vídeo. Gilmar Mendes diz que os ministros não pediram para Moraes maneirar nas decisões e afirma que todas elas são do colegiado. Que bom, vai vir lei magnífica para todo mundo, né? Eita. Festival da Magnistic. Vamos ouvir o Gilmar Mendes. Aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou tem gerado incômodo as decisões do ministro Moraes? Tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista? Ele não vai falar, gente, ele não vai. É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do... Não, ele não vai falar isso. Alexandre de Moraes. Não vai, né? Cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isso tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só ao Moraes, mas à Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. O mais não nos compete. E sobre as questões pacote de blindagem, né, no Congresso, como mudanças no fórum privilegiado, como que o senhor avalia isso? Essas medidas são constitucionais? Vamos aguardar. Por enquanto, o que se tem publicado na imprensa são especulações. Não há dados concretos. O que é interessante, e é uma nota importante, é que no passado, quando havia essa norma sobre licença para processar deputados, que é uma das ideias que tem sido publicada, o Congresso normalmente, as duas casas, não davam a autorização. Normalmente não havia até um pacto de silêncio, não se respondia e, portanto, não havia processo contra
os parlamentares. Fazia-se a denúncia, mas não se fazia. Eu posso até lhe citar 2 casos em que o Congresso concedeu as licenças. Jabes Rabelo era um parlamentar de Rondônia que se envolveu diretamente com o tráfico de drogas. Aí a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concedeu. E outro caso, acho que é bastante conhecido de vocês, e o Debrando Pascoal, um ex-secretário de Segurança do Acre que matava presos com motosserra. Também aqui houve concessão da licença. No mais, o Congresso não concedia. Por isso é que houve a mudança. A mudança veio do próprio Congresso, na gestão do presidente Aécio Neves. Portanto, essa... Muito bem, para você ligado aqui, esse é o Gilmar Mendes, né, meus queridos? Afirmando aí o que eu queria trazer para você, o comecinho, né? Os ministros não pediram para Moraes maneirar nas decisões e que todas as decisões do Alexandre de Moraes são decisões do colegiado. Todo mundo junto e misturado. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Daqui a pouco, na hora que a Magnitsky pegar você, eu quero ver. Cadê o Silvio Santos para fazer aquelas marchinhas, né, de carnaval? Não é, meus queridos? Cantava ruim que só, né? Mas fazia um barulho geral ali. O Gustavo Gaia, deputado federal, botou para quebrar em cima do ministro e ele está perguntando o seguinte: meu Deus, o que aconteceu com Gilmar Mendes? STF admite perder o controle de Moraes. Meus queridos, vou trazer a análise do deputado federal Gustavo Gaia aqui no Abordo Notícias. Vamos lá! Cadê o áudio? O áudio foi embora. Vou voltar. Se tem uma pessoa hoje no Brasil que deve estar assim, completamente arrependida das suas decisões, essa pessoa é o Gilmar Mendes. Eu estava lendo aqui algumas matérias agora e me deparei com 2 que chamaram a atenção. A primeira é essa aqui, ó. O STF se mostra incapaz de controlar Alexandre de Moraes. É o que se infere nos recados de ministros do STF e das confidências de assessores publicadas pela imprensa. Logo na sequência eu vi: ministros do STF pediram Alexandre de Moraes para maneirar decisões. Quando você vê assim, ministros do STF é o Gilmar Mendes. Como eu disse, o Gilmar Mendes é o cara que arquitetou todo esse plano, que criou toda essa estrutura, que aproveitou da vaidade do Alexandre de Moraes e colocou ele para ser a ponta da lança, dizendo que ele cuidaria do apoio, né, dos bastidores, de organizar que todos os outros ministros apoiassem qualquer, ou seja, validassem qualquer decisão que o Alexandre de Moraes tomasse contra a direita, pela censura, a favor do Lula. O que acontece? O cara se colocou numa situação onde ele é agora o próximo alvo da Lei Magnitsky, inclusive focando na sua faculdade, nas suas outras fontes de renda, impossibilitando os outros ministros do STF de darem palestras, que é uma das fontes que ele tem de renda também. E aí, fizeram reuniões com banqueiros, estão desesperados. Esse povo tá desesperado, eles não sabem mais o que eles fazem, porque o Alexandre de Moraes não recua. Mesmo eles pedindo, pelo amor de Deus, Moraes, você vai levar todo mundo pra lama. O Alexandre de Moraes não recua. Gilmar Mendes criou um monstro, achando que poderia domesticá-lo, e agora está sendo mordido pelo seu próprio Frankenstein. E aí ele foi dar uma entrevista. Rapaz, essa entrevista do Gilmar Mendes que ele deu agora, eu quase fiquei com dó dele. Pensa num cara que tá murcho, abatido. Assiste um trecho da entrevista aí. Ministro, e aproveitando, vocês, né, procede que vocês têm se reunido ou têm gerado incômodo às decisões do ministro Moraes, têm pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira, e nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então isto tem que ficar bastante claro. Nós estamos
tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só o Moraes, mas a Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. Mas não. Tá ou não tá irreconhecível? O Gilmar Mendes, que a gente conhece, que deu um discurso esses dias para trás, na primeira semana depois do recesso, ele falando, bradando, gritando em defender o STF, que o STF não vai se acovardar, e agora tá aí nessa situação. E já tá mandando um recado. Ele puxou todos os outros ministros juntos também para serem sancionados. Ou seja, ele não quer cair sozinho. Ele está puxando todos os outros. Olha, as decisões do Alexandre de Moraes foram validadas, né, pelo colegiado. Nisso ele está deixando claro, olha, não foi só o Moraes não, tem que descer o cacete de todo mundo. Ele está passando um recado, que ele não vai cair sozinho. Ele não consegue controlar, tá claro, já saiu na imprensa, ninguém consegue controlar o Alexandre de Moraes. E agora tá o Gilmar Mendes aí todo brocochô, rapaz, tá murcho assim, tá capenga, né? Tá assim, parece um zumbi, porque sabe que enfiou esse plano dele de destruir a direita, de censurar o Brasil, de interferir nas eleições, destruiu os seus colegas do STF, com exceção de 3, Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Pensa num cara que deve estar arrependido hoje, é o Gilmar Mendes, que nas câmeras fala tudo isso, mas nos bastidores está desesperado, está pedindo para fazer uma conciliação ali, para achar um acordo, mas tá difícil. O acordo só vai existir se houver anistia ampla, geral, total e restrita, fim do foro, que inclusive nessa entrevista ele falou contra, mas você já percebe que ele diminuiu a energia, fim do foro, para a gente poder libertar o Congresso das garras do STF. Gilmar, não precisava ter chegado a esse ponto, hein, cara? Não precisava ter chegado a esse ponto. Se alguém tivesse o mínimo de sanidade ali ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, alguém teria falado, pessoal, a gente já foi longe demais, chega. Mas vocês deram all-in, ou como o Lula disse, vocês trocaram pedindo 6, chega o Donald Trump e diz 12 ladrão com 4 zaps na mão. Sabe que... Ai, gente. Não sei se compreendem quando a gente está ao vivo aqui, tudo que está sendo dito. Você compreende, meus queridos, que eles parecem que estão assim a ver navios, sabe? Olhando para o horizonte, assim, pasmos, né? O ministro, né? Eu reparei ali na fala dele, não, nós conversamos sim sobre as eventuais consequências dessas medidas restritivas. Quem é Gilmar Mendes, gente? É o cara que estava dizendo agora há pouco, vamos determinar que as instituições brasileiras não cumpram as ordens americanas. Não tem como. É automático, é o sistema, sabe? Sabe quando você chega na loja, isso o vendedor usa né? E você fala assim, cara, eu quero o produto e tal, você pode me dar um descontinho? O cara falou, meu querido, eu até gostaria de te dar o descontinho, mas você sabe qual é o problema? É o sistema. Se eu te der o descontinho, na hora de eu passar o código de barras aqui, o sistema não vai aceitar o descontinho. Do mesmo jeito, os ministros acabaram de fazer uma reunião com os bancos brasileiros. Acabaram, vou repetir para você. A gente falou isso aqui no começo do vídeo, né? Acabaram de fazer reuniões com os bancos brasileiros. O que eles ouviram? Não tem conversa! Não tem conversa! Acabou! E aí, minha gente? Fica esse clima de velório aí. Fica esse clima de velório.
Não é o ministro que estava brabo aí na semana passada? E outra, segundo ele, você viu, né? Estamos avaliando o que os outros países vão dizer. Ou seja, estou com medo do que a União Europeia pode tomar de providência. O que a Europa pode explodir contra a minha pessoa. Porque se nos Estados Unidos a bomba está vindo contra Moraes, na Europa fortemente contra Gilmar Mendes. Que às vezes o Gilmar Mendes tomar uma Magnitsky não vai ser forte como ele tomar uma Magnitsky europeia. Não é esse o nome, tá? Não é esse o nome. Tá bem? Não é esse o nome. Mas é o, né? É como se fosse. Ai, gente. Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, continue ajudando, continue colaborando com o nosso programa. O Pix está na tela para você ajudar o Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar aí será muito bem-vindo, é claro, desde que vindo de coração, tá bem? Espero que você continue comigo, dando essa moral, ajudando aqui o nosso canal, tá bem? Para que dê tudo certo aqui no nosso programa. Eu estou um pouco triste, porque foi culpa minha e eu não me liguei nisso, tá? Eu vou contar para você o que aconteceu, tem pouca gente assistindo a gente, por conta exatamente disso. Nosso canal estava muito focado em vídeos, não lives, mas vídeos. Explodiu essas manifestações aí de prisão, contra, né, a prisão de Bolsonaro, e nós mergulhamos fundo nisso, fizemos o nosso papel. Porém, meus queridos, você atrai uma quantidade de novos inscritos, 5, 6 mil inscritos que você traz para o canal, você arrebenta o canal. Por quê? Não tem manifestação todo dia. Então essa galera meio que ela quer vir no canal para ver manifestação. Quando o YouTube mostra outro conteúdo nosso para essa galera, essa galera não vem. E aqueles que estavam vindo antes, o YouTube meio que esquece. É desse jeito que funciona esse algoritmo aqui. É uma matemática louca, mas resumindo assim, numa conversa bem popular com você. A gente passou a cobrir as manifestações quase todo dia e fazendo 200 mil views. E aí o que acontece? O YouTube, quando eu entro no ar, fica mostrando o meu conteúdo para essas pessoas das manifestações. E elas não têm um relacionamento com o meu canal. E aí o que acontece? Está diminuindo os números aqui drasticamente, tá bom? Infelizmente, manifestação a gente não vai fazer nesse canal, a não ser da Avenida Paulista, que acontece aí a cada 2 meses, a cada 3 meses, tá bem? Se tiver manifestação no Brasil para todo lado, a gente vai abrir um outro canal para isso, tá bom? E esse daqui volta às suas origens, vídeos, uma live por dia. Estou fazendo essa daqui até para teste, tá bem? Mas a gente volta à nossa rotina normal e vamos esperar ver o que vai acontecer aí com o nosso algoritmo que bagunçou tudo, tá bom? Bagunçou tudo, essa é a grande verdade. Bagunçou o nosso algoritmo todo. O que eu vou pedir para você encarecidamente? Que você ajude o meu canal com um Pix de qualquer valor. Nós estamos passando aí, mais uma vez, por restrição na audiência. Eu sempre deixei aberto, tá bom? Para vocês, tudo o que nós passamos nesse canal. É um desabafo, né? Eu não vou ficar me lamentando nos outros vídeos, mas a gente chegou, né, a essa conclusão, após conversar com algumas pessoas e também fazer aí uma espécie de avaliação junto à inteligência artificial e tal. E engraçado que a inteligência artificial falou a mesma coisa que eu contei antes aqui para Gladys, contei também para a diretora e para o Victor Mota a respeito desse assunto, o Thiago também, e né, conversei com a galera aqui a respeito disso. E aí o que acontece? É exatamente o que está acontecendo, tá bom? Mas fica tranquilo, já a gente tem a nossa audiência restaurada novamente e aí é vida que segue normalmente. Mas até lá, e como sempre, né, a gente precisa de você. Eu quero saber quem vai ser o primeiro anjo a mandar qualquer valor aí no nosso canal, nesta live. Não importa o valor, tá bem? Qualquer valor que você mandar aí vai ajudar muito. Estou voltando para São Paulo no final de semana
E se já estou ajeitando as coisas, né? O carro deu problema, arrumei o carro hoje, troquei óleo, pneu e tá tudo certo. A gente vai voltar para São Paulo e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Colabore com o Pix aí, qualquer valor. 11 95275 3898. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Você que veio aqui por notícias, né? A galera de manifestação, infelizmente, não são todos que gostam de assistir notícias, né? Quer ver a manifestação ali, entra, sai. É uma galera que não gosta muito do nosso conteúdo principal, tá bem? Infelizmente, vai algumas semanas aí pra gente restaurar isso.